Oi gente, bem-vindo ao Aqui na França e hoje a gente vai falar de quarentena na França. Vem comigo! Nesse vídeo eu vou falar pra vocês como é que foi, como é que tá sendo a quarentena aqui na França. Então, pra começar, nossa quarentena começou 17 de março, mais precisamente, ao meio-dia. Dia 16 de março, o presidente anunciou, no dia seguinte ao meio-dia a gente não poderia mais se locomover, ter que ficar confinado. Então, eu fiz um primeiro vídeo que você pode buscar aqui em cima, falando sobre o confinamento e a situação dos artistas na França, que eu fiz nessa época mesmo, em março, quando eu comecei a me confinar e quando eu abri o canal. Então você pode acessar o vídeo para ver mais alguns detalhes do momento mesmo que estava acontecendo. Muitas coisas aconteceram depois disso. Primeiro, para esclarecer, né, a gente estava confinado e a gente só podia sair de casa com uma folha que teriam algumas opções para a gente marcar qual delas seria a opção que a gente está saindo de casa, qual o motivo do qual a gente está saindo de casa. Então nessa folha onde a gente notava o motivo pelo qual a gente saía de casa, a gente tinha algumas razões, né? A primeira seria motivo de saúde, por exemplo, se você realmente está com a doença e tem que ir no hospital, ou você tem uma leucemia e precisa fazer quimioterapia, por exemplo, que você precisa realmente ir no médico. Outro motivo seria para motivos familiares, por exemplo, a mãe tá precisando muito de ti, mas teria que ser uma razão realmente muito forte, porque é uma pessoa dependente de você. Ou você tem um filho que tem a guarda dividida entre o pai e a mãe. E ainda assim o governo estava pedindo para que os pais que tivessem a guarda dividida, compartilhada, né, que a gente diz no Brasil, que em vez de ficar uma semana cada um com o filho, que ficassem 15 dias cada um com o filho, para evitar esse trânsito, né, de um lugar para outro. A outra razão seria para praticar esporte ou levar o animal de companhia, né, o animal doméstico, para passear, para caminhar, para sair, mas também com limites, né? No limite de 1 quilômetro, na volta da casa, ali 1 quilômetro, a proximidade, e no máximo 30 minutos. Minha vizinha, ela foi correr, ela foi no parque que era aqui perto, e ela levou uma multa. No início a multa ia 135, 137, e aí passou a 200 euros já a multa ali, se tu não respeitasse essas leis. Então, o esporte poderia no limite de 1 quilômetro e 30 minutos. Sozinho, individual ou com pessoas que convivem contigo no teu confinamento, porque aí vocês já dividiram ali todos os vírus que podiam dividir, né? Já estão morando junto. Então você pode fazer, por exemplo, uma corridinha básica ali com teu namorado ou com a tua colega de casa e não tem problema. Mais um motivo para sair de casa, que é um motivo de trabalho, se fosse um trabalho que você não pode sair do trabalho para ir trabalhar, por exemplo, hospitais ou bombeiro, ou apicultura. Você trabalha sozinho, então não tem tanto risco, né? Mas ainda assim, sempre com máscara. O último motivo era se fosse solicitado na polícia, tribunal, algum motivo oficial. Então esses foram os motivos pra gente poder sair. A gente tem que sair com esse papel oficial assinado, datado e com o endereço e tudo ali, sabendo que a maioria das empresas fecharam. O governo criou o que a gente chama de desemprego parcial, que faria que o Estado daria dinheiro para as empresas licenciarem os seus empregados, dando aí uma ajuda financeira para eles durante esse período. Então muita gente ficou em desemprego parcial. Eu, inclusive, que sou atriz, tive alguns contratos ali de teatro que foram cancelados e passados em desemprego parcial, que me fez ter uma grana. Não era o valor exato do que eu ia receber, acho que é 70% ali que a gente recebia, mas já é alguma coisa. Como muitas empresas fecharam, algumas outras empresas que permitem de trabalhar de casa, né, acho que é o que está acontecendo também no Brasil, deixaram que os empregados trabalhassem em casa com seu computador, com seus materiais. Difícil ficou com a história de as crianças não terem mais escola, né? Então os pais que trabalhavam de casa tinham que trabalhar e cuidar dos filhos ao mesmo tempo. Então algumas empresas propuseram para os empregados dispensa de trabalho quando tinha esse tipo de situação onde fica complicado trabalhar e cuidar das crianças. Então a gente, né, ficou confinado durante 2 semanas primeiramente, e um pouco antes dessas 2 semanas terminarem, o presidente fez mais um anúncio oficial dizendo que a situação estava grave e para não proliferar a doença, né, a gente deveria ficar confinado mais uns 2 meses. Foi mais ou menos isso, até o dia 11 de maio. E a multa acho que foi aumentando também, né, para o pessoal respeitar realmente, porque ainda tinha algumas pessoas que não respeitavam. O que aconteceu aqui na França é que
as máscaras não foram suficientes, o pessoal que precisava usar máscara também não tinha, às vezes, máscara, por exemplo, quem trabalhava em hospitais. Aqui se implantou algumas medidas para auxiliar o pessoal, né? Por exemplo, teve a medida das taxas que foram congeladas, como a gente diz, para autônomos. A indenização dos artistas foram continuadas nesses meses. A indenização de desempregados também foram mantidas e alongadas. Existiram programas para ajudar pessoas que estavam com dificuldade, números para ligar se você tá com pessoas violentas, locais que foram abertos para acolher essas pessoas que vivem confinado com uma pessoa violenta. Ainda bem que teve isso, né? Teve uma coisa bem bacana também, que eles abriram um espaço que era para quem alugasse quartos, não dentro de casa, mas que alugassem espaços, assim, kitnets ou lugares separados, assim, casas separadas, que podiam oferecer gratuitamente esse espaço para médicos que trabalhassem na região, para que eles não fossem para casa, como eles trabalhavam no meio que era perigoso, para eles não transmitir a doença se eles pegassem para os familiares, se eles estão com uma pessoa em grupo de risco. Então, que eles pudessem ir dormir nesses locais oferecidos por pessoas que tinham quartos para alugar ao exterior da casa, né, para que eles pudessem ficar isolados. Enfim, confinamento geral, ninguém podia sair, ninguém se via, a gente não se cumprimentava, a gente podia cumprimentar os vizinhos de longe, a gente conversava um pouco de longe. Aqui teve muito pessoal indo pra janela pra fazer arte. Começou na Itália, então o pessoal que morava mais em cidades onde não tinham muitos jardins, eles iam pra sacada pra cantar. Teve vários eventos de internet, né, pra criar festas pela internet, que a gente diz apéro, né, que é o petisco ali. Então teve petisco pela internet, né, então os amigos se viam vários juntos assim ao mesmo tempo pra fazer um petisco pela internet. Que a gente tentou muitas coisas pra tentar sobreviver esse confinamento social, né? Em seguida, as coisas foram se desconfinando devagarinho. Foi estimado em que a partir do 11 de maio a gente poderia sair do confinamento, mas com condições. Por exemplo, a França foi separada em zonas, acho que no Brasil também tá assim, tipo verde, vermelho. O pessoal teve uma área que não podia se locomover muito, da área verde já podia se locomover mais, mas mesmo a gente que tava aqui em verde, né, que é com menos perigo, a gente tinha que respeitar os 100 quilômetros, não podia viajar mais de 100 quilômetros, acho que foi ali durante as 2 semanas seguidas do desconfinamento, que foi agora há pouco, há uns 2, 3 semanas atrás. Então a gente podia se locomover ali no limite dos 100 quilômetros e ver pessoas no limite de 10 pessoas também, não fazer muito agrupamento. Locais fechados, públicos, sempre com máscara. Em vários lugares aqui na França tinha gel, álcool gel na entrada, na saída. A gente foi numa feira e só podia entrar na feira de máscara, isso que era um lugar aberto, né, feira assim na rua, mas só podia entrar de máscara. E antes de entrar na feira tinha ali uma torneirinha, sabão e tal para lavar a mão. E também tinha umas regras para seguir, né, de ficar ali 1 metro de distância de outras pessoas. E aí na feira também, normalmente a gente que se serve, agora eles estão colocando uma fita na frente de cada tenda e não é tu que te serve, né? São as pessoas atrás da tenda que perguntam o que tu quer e te servem, para que não fique um monte de gente colocando a mão em um monte de legumes e um monte de fruta. No supermercado, mesma coisa também, tudo que era granel era um espaço, mas eles botaram uma catraca ali para poder pegar tudo que é granel, tinha que estar usando máscara. Também tinha gel no início, gel na saída, gel em todos os lugares. A biblioteca aqui também, ela abriu 2 semanas depois do desconfinamento. Eu fui pra biblioteca bem feliz, achando que eu ia pegar um monte de livro. Cheguei lá e eles me disseram, não é assim, tem que marcar uma hora pela internet, reservar os livros que você quer pela internet e vir buscar. E são também 2 pessoas a cada vez dentro da biblioteca, então tem todo um sistema, todo mundo com máscara e gel na mão. Então as coisas foram se desconfinando devagarinho, né? Ao mesmo tempo que o limite aumentou também nesses 100 quilômetros, não sei a quanto passou, mas já aumentou. No ônibus, no trem, transportes públicos, eles bloquearam uma cadeira, a cada 2 cadeiras uma só pessoa. Então também para evitar que as pessoas fiquem próximas umas das outras. Junto com isso, o governo deu um auxílio de 50 euros para cada pessoa por bicicleta. Então cada pessoa podia consertar 3 bicicletas, 50 euros por bicicleta, para incentivar o povo a se locomover com transporte individual, ecológico, né? Para incentivar o povo a andar de bike, não a dividir o mesmo espaço público.
Então, o que faz que aí, qualquer lugar que a gente fosse, a gente ligava, marcava, e eles reparavam a bicicleta, a gente só pagava o TVA. Semana passada, os bares começaram a abrir, restaurante também, cada vez que tu te levanta da mesa, tem que pôr a máscara, obrigatório. Os dentistas não estão pegando, não estão fazendo essa limpeza que se faz nos dentes, na frente e atrás ali, até o início de outubro, porque os dentistas fazendo essa ação, sai um monte de baba, e então eles ficam mais suscetíveis a pegar a doença de algum paciente. Então, por isso que os dentistas também não estão fazendo limpeza dentária. Algumas escolas abriram, só para algumas idades, né, até o 1º grau. Ensino superior, tudo fechado. Aqui o ano letivo vai de setembro a junho. Então, como já estava ali no início, só faltava um mês e meio para terminar o ano letivo, eles disseram, ensino superior ano que vem, próximo ano letivo, né, que começa em setembro, e o ensino já para os alunos, para crianças, a gente vai tentar voltar, mas cada escola tem a sua maneira, né? Eu tenho um médico que me disse que a escola onde o filho dele estava inscrito pegava os alunos por irmandades, assim, pegavam 4 ou 5 famílias que tinham vários irmãos, e aí colocavam 5 casas junto na mesma escola do que colocar 20 casas juntas, entendeu? E agora a gente já tá mais desconfinado, assim, mas devagarinho, a gente tá cuidando ainda. Cinemas ainda estão fechados. Como bares e tal estavam fechados, o pessoal só tinha a única saída, era sair pra praticar esporte. Então a montanha tava cheia de gente, um monte de gente caminhando, passeando, fazendo trilha. Porque é a única maneira, porque todo mundo saiu de casa e pode ver o mundo na rua e tal. E também é menos perigoso, né? Porque a gente tá respirando um ar que é livre, né? Não é aquele espaço fechado. Essas são as novidades que eu tenho pra falar pra vocês atualmente. Eu vou fazer mais vídeo e vou atualizando vocês. Então, pessoal aí do Brasil, por favor, não é besteira, se cuidem realmente. Não se aproximem dos idosos e tentar se proteger. E proteger as pessoas que a gente ama, porque tá complicada essa situação aí. Não saiam dando beijinho, vamos limitar aí os carinhos, eu sei que é difícil, a gente que é acostumado, né, no Brasil. Espirrem no cotovelo. Então aqui na França a gente tinha 4 barreiras, né, importantes para respeitar, para proteção, que eram lavar as mãos regularmente, tossir ou espirrar no cotovelo, usar um guardanapo para só o nariz e jogar fora, um só, de usagem única, a gente usa, põe no bolso, aí usa de novo, e aí então eles propõem um só usar e jogar fora. O último que seria usar máscaras descartáveis se você tem a doença. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, não te esquece de te inscrever no canal, de acionar os alarmes, porque toda semana tem vídeo novo. Se tu quer saber mais da França, continua ligado no canal. E um beijo pra ti e até a próxima. Tchau, gente!